Então, pessoal, nessa última aula de hoje nossa, né, e última aula teórica de óptica, nós vamos finalizar o estudo gráfico, que é o estudo qualitativo, e o estudo analítico, que é o quantitativo de lentes, e falar um pouquinho, findar aí um pouquinho sobre instrumentos ópticos, mas o que cai a gente já praticamente falou tudo, eu só vou dar uma passada nas partes do livro que vale a pena a gente discutir, ok? E aí nós finalizamos esse capítulo. Então vamos lá. Na aula anterior, eu disse para vocês que a gente estava fazendo uma análise gráfica, uma análise para ver a qualidade das imagens formadas nas mais diferentes situações em frente a um espelho convergente, né? Que no comportamento corriqueiro, né, em que o índice de refração da lente é maior que do meio, a lente é mais refringente que o meio, as lentes convergentes têm extremidade pontiaguda, a região central mais larguinha. Legal. E aí vimos que a gente tem que traçar essas duas retas perpendiculares, uma representando o eixo, outra representando o espelho, e marcar na situação as distâncias focais, né? Tanto de um lado da lente, quanto do outro lado da lente. A gente tem que marcar tanto a distância focal, quanto a dupla distância focal, ok? Quanto a dupla distância focal. Legal. Como a gente está posicionando o objeto aqui, nós vamos posicionar o objeto à esquerda. Aqui é 2F. Só um segundo, deixa eu admitir o pessoal que pediu. Aqui, legal. Aqui vai ser 2F. Aqui vai ser F. Aqui vai ser F. E aqui 2F. Eu não vou diferir em foco, não. Qualquer coisa eu falo da esquerda ou da direita, tá bom? Legal. E aí a gente posiciona o objeto. Nós já posicionamos o objeto em 3 pontos diferentes. Nós já posicionamos o objeto, em 2 pontos diferentes. Em cima, antes do foco, né, a distância do objeto menor que a do foco, entre o foco e o centro óptico da lente, sobre o foco, e na hora que iríamos começar a análise em que o objeto é posicionado entre o foco e a dupla distância focal, o horário acabou. Então, a análise que a gente vai fazer agora é verificar qual é a qualidade da imagem quando a distância do objeto ela é maior do que a distância focal, no entanto, ela é menor que a dupla distância focal. Legal? Para isso, o que a gente tem que fazer? Traçar os raios notáveis, partindo de um mesmo ponto do objeto. O ponto que a gente escolhe é a extremidade superior, e a partir dos raios notáveis, eu verifico o ponto de coincidência dos raios refratados. Primeiro raio que a gente traça, paralelo, refrata passando pelo foco. Como é uma lente convergente, ele vai estar convergindo para esse foco do lado direito, ok? Tanto é que o foco de lentes convergentes são focos reais. A luz passa realmente por ele dentro da nossa análise. Legal, continuando. O outro que a gente viu foi aqueles raios que saem do objeto e passa pelo centro de curvatura, eles não sofrem desvios, ok? Beleza. De tal forma que o ponto de coincidência dos raios refratados se deu pelos próprios raios refratados. O que eu posso concluir com isso? O ponto onde coincidem os raios refratados é o ponto onde é formada a imagem. Como este ponto está tratando da extremidade superior do objeto, eu acabei de determinar a localização da extremidade superior da
imagem. Legal? Então, do lado esquerdo, eu tenho o meu objeto e do lado direito, eu tenho a minha imagem. Legal? Qual é a qualidade desta imagem? A qualidade desta imagem é uma imagem real ou virtual? É uma imagem real. Por quê? Porque o ponto de coincidência não se está dando pelos prolongamentos dos raios refratados, mas sim pelos próprios raios refratados. A imagem ela é invertida, tanto é que toda imagem real ela vai ser invertida, tanto em espelho quanto em lentes. Se a gente observar a construção gráfica aí, vimos que o objeto está sobre o eixo, enquanto a imagem está sob o eixo, ok? Beleza? E é uma imagem maior. Maior. Beleza? Por que é uma imagem maior? Porque a distância do objeto, da imagem, desculpa, ela é maior que a distância, meu Deus, do objeto. Aí. Pronto? Se a gente verificar aqui, qual é a distância do objeto? É do objeto ao espelho. Olha lá, está uma distância que está entre o foco e a dupla distância focal. Qual é a distância da imagem? É da imagem ao espelho. Vimos nitidamente que a distância da imagem é maior que a distância do objeto. Legal? Situação de aplicações tecnológicas. Qualquer dispositivo que tem como função formar a imagem de um objeto de forma ampliada e projetar em um anteparo, eu vou, se for constituído por sistemas de lente, ele tem que obedecer essa condição, ok? Tem que ser uma lente convergente e o objeto tem que estar entre o foco e a dupla distância focal, ok? Exemplo, retroprojetor. Quando a gente posiciona uma folha de papel num retroprojetor, a lente que está sobre ele aqui, o objeto é colocado exatamente entre o foco e a dupla distância focal. Beleza? E aí nós vamos movimentando essa lente para garantir que o ponto de coincidência dos raios se dê exatamente no anteparo onde vai ser projetado. Às vezes é na parede da sala, né? E aí eu vou ajustando para que o ponto de coincidência dê exatamente sobre a parede e a imagem consiga ser projetada de forma nítida sobre essa parede. Ok? Beleza? Então, essa é a situação de lentes convergentes quando o objeto é colocado entre o foco e a dupla distância focal. Legal? Continuando o nosso raciocínio, então. Agora, eu pego esse objeto e desloco para cá. Ele vai ficar sobre a dupla distância focal. Então, a nossa próxima possibilidade de formação de imagem é quando a distância do objeto é igual à dupla distância focal. Legal? E que tipo de imagem, que qualidade de imagem essa situação vai poder me oferecer quando o objeto se encontra exatamente sobre a dupla distância focal, ok? Basta a gente fazer o estudo de imagens. Então, vamos lá. É lavagem cerebral, né? É repetindo pra caramba e eu sugiro que vocês peguem o papel milimetrado e refaçam tudo o que eu fiz aqui na casa de vocês. Então, aquele raio que vem paralelo ao eixo, ao refratar, ele vai refratar convergindo para o foco. Legal? E aquele raio que vier pelo centro óptico da lente, ele não vai sofrer desvio, ok? Então, se a gente parar para observar, após a refração, os próprios raios refratados se coincidiram nesse ponto, garantindo a construção de uma imagem real, ok? Que imagem que vai ser essa? Vai ser uma imagem
localizada exatamente nesse ponto, beleza? Se a gente parar para observar, a imagem ela é real, porque é formada, o posicionamento dela no próprio ponto de encontro dos próprios raios refratados, não é isso? A imagem é invertida, toda imagem real é invertida, no entanto, ela não vai ser uma imagem maior, ela vai ser uma imagem igual. Da mesma ideia de quando eu coloco o objeto sobre o centro de curvatura de um espelho côncavo, né? A imagem é real, igual e invertida. Por que que ela é igual? Porque a distância do objeto é igual à distância da imagem. Foi? Nesse caso, com toda sinceridade, não tem muita aplicação, porque normalmente quando a gente vai projetar o objeto em um anteparo, ou a gente vai projetar ele de forma ampliada para eu visualizá-lo e mostrar para mais pessoas de forma ampliada, ou eu vou projetar numa área pequena para armazenar aquela imagem, quando eu quiser ampliar, eu amplio, que é o caso, por exemplo, de máquinas fotográficas, né? Então, agora, projetar uma imagem em tamanho real só se fosse um dispositivo de construção de imagem holográfica, por exemplo, que quisesse mimetizar o cara exatamente nas suas dimensões, ou mimetizar aquele objeto, né, que está sendo criada a imagem. Foi? Beleza? Então, essa é a nossa quarta situação de construção de imagem. Beleza? Por fim, eu pego esse objeto e desloco para depois da distância, dupla distância focal, em que eu coloco o objeto numa condição em que a distância do objeto ela vai ser maior que a dupla distância focal da lente, beleza? Qual é o tipo de imagem, então, que será formado nesta situação? Qual é a qualidade dessa imagem? Nós até já fizemos numa aula passada, mas como a gente está fazendo todos, refaremos aqui agora. Aquele raio que vier paralelo ao eixo, ao refratar, vai convergir passando pelo foco do objeto, da lente, desculpa. E aquele raio que vier pelo centro óptico da lente, ele não vai sofrer desvio. Se vocês verificarem, o ponto de coincidência dos raios refratados se encontra aqui. Então, a localização da imagem está nesta posição. Eu posso afirmar, então, que esta imagem formada do objeto tem qual qualidade, quais características? É uma imagem real, que é formada pelos próprios, ponto de coincidência dá pelos próprios raios refratados, é invertida, toda real é invertida, no entanto, ela não é igual nem maior, ela vai ser uma imagem menor, porque a distância da imagem ela vai ser menor que a distância do objeto. Beleza? Ficou claro? E essa situação ela é comumente utilizado, observado no nosso próprio sistema óptico, nosso olho. Ele forma, aqui seria como essa lente convergente, seria o nosso cristalino. A distância da imagem seria do cristalino à retina, onde é projetado a imagem no fundo do nosso olho, e aqui seriam os objetos no qual nós enxergamos. Beleza? Então, o que eu posso concluir com isso? Que a imagem formada no fundo do meu globo ocular será essa imagem real invertida aí, menor. Tem que ser real invertida porque eu estou projetando a imagem no meu globo ocular, na minha retina, beleza? E ela tem que ser menor porque, putz, é o tamanho da retina frente aos objetos no qual nós estamos observando. Legal? Então, todo objeto que a gente está observando com os nossos olhos, nós temos sempre visualizando objetos que estão depois da dupla distância focal do nosso cristalino. Legal? As máquinas fotográficas, que também vai fazer o quê? Projetar a imagem do objeto em um anteparo. Qual seria um anteparo? O filme fotográfico, seja um filme químico, ou seja um fotorreceptor, né, no caso das câmeras digitais, mas vai projetar no anteparo, que é muito menor do que o objeto, beleza? E aí a imagem é real, invertida e menor. Então, qualquer dispositivo
que eu tenho intenção em armazenar aquela imagem de forma diminuída, projetar ela num espaço menor, eu vou criar essa condição de construção de imagem. Legal? Ficou claro? E com isso, nós finalizamos o nosso estudo qualitativo, ou o nosso estudo gráfico das lentes convergentes e das lentes divergentes. Legal? Ok? Então, o que falta agora no estudo de imagens? Até agora a gente só deu qualidade das imagens na lente. Nós não quantificamos essa imagem. Por exemplo, Alexandre, eu sei que numa lente convergente, se você posiciona o objeto depois da dupla distância focal, ele vai formar uma imagem real, invertida e menor. Mas beleza, qual é a distância, então, do objeto? Você vai lá e mede até a lente. Qual é a altura do objeto? Mede o objeto. Mas qual é a altura da imagem? Qual é a distância da imagem? Quando é real ainda, eu posso projetar a imagem no anteparo e meço do anteparo até a lente, ok? Mas se for uma imagem virtual, como é que eu vou medir, já que eu não consigo projetar essa imagem em um anteparo? E quantas vezes vai ficar maior ou menor, ok? Então, essa parte de quantificar qual é a distância focal das lentes, se eu sei a distância focal, eu sei a dupla distância focal, qual é o tamanho da imagem, tamanho do objeto, distância da imagem, distância do objeto, ela vai gerar essas argumentações em torno, basicamente, vocês vão ver em lentes, 3 equações, que 2 vocês já conhecem perfeitamente. Quais são elas? Uma é a de taxa de ampliação. Assim como espelhos, a relação entre a distância e a altura do objeto e imagem tem uma relação diretamente proporcional. Então, se na questão está afirmando que a imagem formada do objeto é o dobro, a imagem formada é o dobro do tamanho do objeto, o que eu posso concluir? Que a distância da imagem vai ser o dobro da distância do objeto. Ok? Na equação de taxa de ampliação, que é uma relação diretamente proporcional entre altura e distância, nós trabalhamos só com os módulos. Beleza? Então quer dizer que para eu saber a altura da imagem, basta eu saber a distância da imagem, a distância do objeto e a altura do objeto. Mas se eu não souber a distância da imagem, como é que eu vou determinar? Ok? Aí nós temos uma segunda equação, que é a nossa equação de Gauss. A primeira equação é de taxa de ampliação e a segunda equação vai ser a nossa equação de Gauss, que é idêntica à equação utilizada em estudo analítico de espelhos. Então, o estudo analítico de lentes, espelhos e o estudo gráfico, eles são extremamente semelhantes. Inclusive, as equações são idênticas e a equação de Gauss, inclusive, nós temos que fazer estudo de sinal, né? E aquilo que for real vai ser positivo, mas aquilo que for virtual será negativo. Beleza? Então, o foco, por exemplo, o foco pode ser positivo? Pode, se eu estiver falando de lentes convergentes. O foco vai ser negativo? Sim, se eu estiver falando de lentes divergentes. Beleza? Ok? A distância do objeto, ela sempre vai ser positiva. E a distância da imagem? Pode ser positiva ou negativa. Se eu estiver falando de imagem de espelho de lentes divergentes, para, por exemplo, miopia, a distância da imagem vai ser sempre negativa, porque a imagem formada por lentes divergentes é sempre a imagem virtual. Mas se eu estiver falando das imagens formadas por lente convergente, eu tenho que fazer o estudo gráfico, ver qual é a qualidade da imagem, para depois eu colocar a aplicação no estudo quantitativo, que é o estudo analítico. Ok? Beleza? Então, eu não vou dar nem muita ênfase nessas 2 equações, porque vocês já viram dentro da análise de espelhos, ok? Qual é a equação que vocês não viram dentro da análise de espelho
é essa do Vzinho, que nós chamamos de grau de vergência ou grau de dioptria. Dioptria, ok? É o famoso grau da nossa lente. Quando fala assim, quantos graus que é o seu problema visual de miopia? Qual é o grau do seu quadro de hipermetropia? O que está perguntando é o grau de divergência, beleza? Se vocês já fizeram exame de vista, acredito que todos vocês já devem ter feito, se não fez, pelo amor de Deus, isso faz parte da rotina. Quando a gente está fazendo exame de vista, a gente vai para uma máquina, e como é que funciona essa máquina? Ela vai ter uma pancada de lente, que é para a gente visualizar tanto objetos de perto quanto de longe. Aí, nessas lentes, o oftalmo, ele vai pedindo para a gente ler algumas letras, e se a gente conseguir ler, vai passando situações, na verdade, de tamanhos de letra diferente. Aquelas que a gente não conseguir ler é que a gente está com algum problema visual. Aí ele vai colocando uma lente na frente dos nossos olhos até o momento que a gente consegue ver com clareza, aí nós achamos aquela determinada lente com seu grau de vergência. O exame oftálmico, ele é muito empírico mesmo, é pegar e ficar olhando, testando, até ver qual que é a lente tá certa. Eu até brinco com os meninos que oftalmo de pobre é camelô, né? O cara põe ali uma barraquinha de camelô cheio de óculos, o caboclo vai escolhendo óculos, até achar um óculos que ele consiga enxergar perfeitamente. Aí vai estar lá no óculos a informação do grau dele. Esse grau de divergência, gente, se alguma questão pedir para calcular, ele não tem nada demais. Ele é simplesmente o quê? O inverso do foco. Só que qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? O foco tem que estar sempre em metro. Então, esse inverso do foco que a gente está vendo aqui na equação de Gauss, ele é a mesmíssima coisa que o grau de divergência, caso estivermos trabalhando com as medidas em metro, ok? Tanto é que o grau de divergência, quando você faz um exame de vista para miopia, ele vai dar um grau de divergência negativo. Não é? Por que ele dá um grau de divergência negativo? Porque as lentes que a gente usa para miopia são lentes divergentes, que são lentes de foco negativo. E as lentes de hipermetropia ou presbiopia, quando a gente vê o exame, o resultado do exame, ele vai dar o nosso grau de divergência em valores positivos, porque o foco daquelas lentes utilizadas é um foco positivo, uma vez que nós estamos falando de lentes convergentes para tratar esses tipos de doença, miopia e presbiopia, beleza? Então, falar de grau da lente, grau de miopia, grau de divergência, grau de dioptria, está falando exatamente da mesma coisa. Existe uma outra equação no livro para vocês, que é para determinar o foco de lentes esféricas. Essa equação, galera, ela não cai em lugar nenhum. Caiu, acho que uma questão do livro de vocês tem, e quando cai, eles dão a equação. Então, ela está no livro de vocês por completo desencargo de consciência, ok? Com isso, nós finalizamos a análise, as informações sobre análise, estudo analítico das lentes. Beleza? Ok? Show de bola, galera. Desta forma, nós estamos finalizando aqui o capítulo B7. E agora é fazer uma bateria de exercícios aí. Não tem jeito, a gente tem que ir desembolando esses exercícios para ir treinando. Ok? Beleza? Nessa quinta, hoje, eu não tenho como, eu vou ficar com meus meninos, eu não vou dar aula para vocês. Na quinta que vem, eu vou pegar só para tirar dúvida de exercícios. Então, vocês façam exercícios, podem fazer dos mais variados, para a gente começar a pegar dúvidas das mais diversas. Pessoal, aí a gente vai utilizando a horário de quinta para gerar um processo de revisão também, mas de forma mais aplicada, nada de teoria, sim, discussão da teoria nos exercícios. Legal? Beleza, galera. Então, finalizamos. Eu vou dar um stop aqui na gravação. Alexandre, Oi.